Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 30. Você pode ler comigo em voz alta, se você está com a versão atualizada, o verso 12, vamos juntos? Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Baseados no verso 12, o nosso tema é este: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Há muitos momentos em que nós somos emparedados, encurralados por circunstâncias tão difíceis, tão adversas, que nós perdemos o controle, que nós não temos estratégia, que nós não temos conhecimento, que nós não temos experiência, que nós não temos poder, que nós não temos capacidade de dominar a situação e de reverter aquilo que vem contra nós. O que fazer nessas horas? Você que veio aqui hoje talvez esteja assim, entrincheirado por alguma circunstância, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, talvez no recesso do seu coração, talvez no recôndito do seu lar, e você já lutou, e você já se empenhou, e você já se esforçou, e parece que o problema se agrava ainda mais. Você percebe que existe uma espécie de confederação de inimigos conspirando contra você, e você não sabe mais o que fazer, e você não tem forças para enfrentar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeira coisa, quando você não sabe o que fazer, você tem que buscar Deus em oração, porque de Deus vem socorro. Então note comigo aí o que está acontecendo. Nos versos 1 e 2, ele descreve o problema. Ele cita o nome de Moabe e de Amon. E ele cita também os do Monte Seir. E ele no verso 2 vai dizer que é uma grande multidão. E no verso 2 ele vai dizer que essa grande multidão está vindo contra ele. E ele diz que essa grande multidão já está acampada às margens do Mar Morto, prestes a subir a grande montanha para atacar Jerusalém. E o que é que ele faz diante dessa circunstância? Primeiro, ele ora. Olha comigo o versículo de número 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Irmãos amados, convenhamos, quando chega uma luta maior do que a nossa força, a nossa atitude, via de regra, é o quê? Orar. Você nunca ora tanto como quando você está passando por uma luta, não é verdade? É quando a coisa pega, é quando a coisa aperta, é quando você se vê encurralado, é quando você se vê frágil, impotente, incapaz, é quando você é ameaçado, é que você cai de joelhos. Agora notem, quando então devemos orar? Primeiramente, irmãos, nós devemos orar quando o inimigo nos ataca. Está escrito aí no versículos 2 a 4. Agora eu pergunto para vocês: tem inimigo atacando a gente? Tem perigo ameaçando a gente? Olha para o Brasil hoje. Você acha que as famílias estão ameaçadas por ideologias perigosas? Vocês acham que hoje a família está ameaçada por uma mídia anti-Deus, anti-valores do reino? Vocês acham que hoje nós estamos ameaçados pela angústia existencial que leva jovens de famílias de classe média, estudando nas melhores escolas dessa cidade, buscando suicídio? Vocês acham que hoje nós não estamos ameaçados pela violência urbana? Nós estamos encurralados. O que fazer nessas horas?
é buscar a Deus em oração. Agora notem vocês que Josafá convoca a nação para orar na hora do perigo e do cerco. Tem hora que a sua oração é pessoal, é para você entrar no seu quarto, trancar a porta e falar com Deus. Mas tem hora que a oração deve sair do quarto, deve ir para a rua, deve ir para uma convocação pública, deve ir para um chamamento coletivo de todo o povo de Deus, para buscar a presença de Deus. Agora notem quando é que nós devemos orar. Versículo 3 diz, quando a gente estiver com medo. Diz o texto aí, Josafá teve medo. Tem dois tipos de medo, irmão. O medo é bom, o medo é necessário, sabia? Se não tivesse medo, nós nos destruiríamos. Se não tivesse medo, nós cairíamos no abismo. Agora tem um medo que leva você para longe de Deus, que bota no seu coração incredulidade, que bota no seu coração dúvida, mas tem um medo que empurra você para os braços do Onipotente. Quando você diz, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, eu não tenho estratégia, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, e nessa hora você reconhece a sua fragilidade, é nessa hora que você se lança nos braços do Eterno. Quando nós devemos orar? Nós devemos orar é quando nós não sabemos o que fazer. Eu gosto muito desse verso 12, por essa expressão dele, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Primeiro, você só ora quando você tem esse sentimento de fraqueza. Porque o que é oração? Oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. Oração é você conectar o altar da terra com o trono do céu. Oração é quando você junta aquilo que o homem não pode com aquilo que Deus tudo pode. Isso é oração. E notem mais, ele tem um sentimento de incapacidade, nós não sabemos o que fazer. Eu pergunto a você, você sabe o que fazer nas crises que atingem o seu casamento, que atinge a sua casa, que atinge a sua família, que atinge o seu coração? Você sabe o que fazer? O grande problema é esse, você não apenas não tem força, mas você também não tem conhecimento, nem sabedoria e nem estratégia. Mas o que é oração? É você falar o que está escrito no finalzinho do verso 12, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja Deus. Quando você não tem saída, Deus abre uma saída. Quando você está num beco sem saída, Deus abre uma porta. Quando você vai para o fundo do poço, Deus levanta você de lá. Quando você acha que acabaram-se todos os seus recursos, os reservatórios dos recursos divinos estão plenamente disponíveis para você. Louvado seja Deus por isso. Agora a pergunta agora é como orar. Veja você, no versículo 3, que Josafá não só teve medo, mas ele pôs a buscar o Senhor e apregou o quê? Jejum em todo o Judá. Nós deveríamos orar, irmãos, nessa dependência, jejuando. Quando você jejua, a primeira coisa que acontece é você estar se quebrantando, você está se humilhando, você está buscando quebrantamento. Quando você jejua, você está dizendo o seguinte: eu quero me abster daquilo que é bom por aquilo que é melhor. Eu quero me abster do alimento que sustenta o meu corpo para buscar o alimento que sustenta a minha alma. Quando você jejua, você está dizendo que você tem tanta pressa em buscar a Deus, que buscar a Deus é mais urgente do que alimentar o seu corpo. Quando você jejua, você está dizendo, eu tenho mais fome de Deus do que do pão da terra. É necessário orar e jejuar. Nas grandes crises, irmãos, o povo de Deus foi conclamado a jejuar. E nas grandes crises, Deus deu livramento ao seu povo mediante oração e jejum. Como é que nós devemos orar? Segundo lugar, além de orar com jejuns, é orar em conjunto. Olha o versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Você nota ainda que veio gente de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. Tem hora que é necessário que o povo de Deus seja conclamado, convocado para orar, mas não é um grupinho não. Notem comigo aí, o versículo número 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, todas as cidades, é uma conclamação geral, é urgência, é pressa,
é necessidade, é perigo, é ameaça, é necessário buscar a Deus coletivamente. Como é que nós devemos orar? Se você ler a partir do verso 5, orar agarrado nas promessas de Deus. Orar as promessas de Deus. Irmãos amados, no dia que nós descobrirmos esse segredo, ou essa chave da vitória na vida de oração, isso vai mudar a nossa vida. Quando você ora e lembra para Deus o que Ele prometeu, Ele está empenhado com a sua própria palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. Leia a sua Bíblia e você vai ver que as grandes orações registradas na Bíblia, maiormente no Antigo Testamento, todas elas são fundamentadas nas promessas de Deus. Deus prometeu. E aqui o que ele vai lembrar? O que o rei vai lembrar? Ele vai lembrar que quando Salomão estava consagrando o templo de Jerusalém, houve uma promessa. Está escrito aí no versículo 9. Olha aí comigo. Versículo 8 e 9, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Era a promessa de Deus para o povo lá. O que ele está fazendo? Deus, tu prometeste. Deus, nós estamos aqui pedindo o que tu mesmo falaste na tua palavra. Quando você estiver orando, lembra a Deus o que Deus prometeu para você. Está lá no Isaías 62. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha como objeto de louvor na terra. Deus tem prazer de você lembrar a Ele o que Ele prometeu para você. Louvado seja Deus. Isso é vitória na vida de oração. Mas amados, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, é buscar a Deus em oração. Segundo, é crer na palavra de Deus. Confira comigo aí, que o povo se reúne não apenas para orar. O povo se reúne para quê mais? Para ouvir Deus falar. Não é isso que é culto, irmãos? Por que nós viemos aqui hoje? Porque é antivéspera, porque é véspera de feriado? É porque aqui tem um lugar agradável para a gente ficar? Você e eu viemos aqui hoje porque nós queremos falar com Deus. Você e eu viemos aqui hoje porque queremos ouvir Deus falar conosco. Nós estamos aqui porque nós cremos verdadeiramente que Deus está neste lugar, porque Deus está presente, porque Deus é real, porque Deus é o Deus vivo, porque Deus é o Deus que se manifesta, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Louvado seja Deus. O povo busca e encontra. Não é isso que a Bíblia promete? Todo que busca, encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Eles buscaram e Deus não os deixou na mão. Eles buscaram e Deus respondeu ao anseio deles e à necessidade deles. E qual é a palavra de Deus para eles? Olha o verso 15, parte B. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh irmãos, que consolo para nós. Louvado seja Deus. O problema é maior que a nossa força, os inimigos são mais fortes do que nós não sabemos o que fazer, nós não temos estratégia, nós não temos poder, nós não temos sabedoria, nós não temos capacidade, mas quando Deus vem ao nosso encontro e ao nosso socorro, está dizendo, calma meu filho, sossega o coração meu filho, tenha descanso na sua alma meu filho, essa luta não é sua não, essa peleja é minha, eu aqui vou lutar por você, você vai ficar quieto e eu vou dar para você o livramento. Louvado seja Deus. Oh, amados irmãos, segundo lugar, o povo de Deus precisa compreender pela palavra que se Deus está do nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Olha comigo o versículo 17, por favor. Versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará ao ajudar em Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, por quê? Porque o Senhor é convosco.
Amanhã saí-lhes ao encontro porque sois fortes. Amanhã saí-lhes ao encontro porque sois maioria. Amanhã saí-lhes ao encontro porque sois fortes e poderosos, com armas tão poderosas, porque sois adestrados na guerra. Não, saí-lhes ao encontro porque amanhã eu serei convosco. O Senhor é convosco. É a presença dEle. É a presença dEle. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco, irmãos. Deus está conosco. Deus está com a igreja. Louvado seja o seu nome. Terceiro, confira comigo. O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. O versículo 17 deixa isso claro. Vede o salvamento que o Senhor vos dará, não tereis de pelejar. Se Ele está conosco, a vitória é nossa. Se Ele se agradar de nós, nós podemos. Louvado seja o seu nome, é dele que vem a vitória. Olha comigo o versículo 20, por favor. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então hoje nós não vamos falar crede nos seus profetas, crede na sua palavra. Sua palavra. Meu amado irmão, eu não sei qual o problema que você está passando, qual a luta que você está vivendo, eu não sei quantos inimigos estão se levantando contra você. Mas o que Deus está dizendo para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente, para as suas emoções, para a sua razão, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, é esta palavra aqui do verso 20, crede no Senhor nosso Deus e estareis seguros, crede na sua palavra e prosperareis. Não vamos duvidar, vamos crer. Vamos acreditar que essa palavra é a palavra do Deus vivo. E para Ele não tem derrota, não tem fracasso. Deus conhece o amanhã no seu eterno agora. Ele vê lá o final da linha, Ele vê lá o final da história. E é por isso que Ele pôde nos ensinar a dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro, buscar a Deus em oração. Segundo, crer na palavra de Deus. Terceiro, louve a Deus. Louve a Deus. Não apenas depois que o problema foi resolvido. Louve a Deus para ver o problema resolvido. Então vamos ver. Primeiro, o louvor é arma de guerra. Olha os versos 18 a 21 comigo. Vamos ler a partir do versículo 19 ao 21. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Parece que faz sentido nenhum isso, não é verdade? Já pensou um negócio desse? Está lá o exército, com seus escudos, com as suas espadas, com as suas armas, com o seu aparato. E agora, em vez do coral ir atrás, incentivando, encorajando a pegar as armas e a lutar, o coral vai na frente. Não tem exército, tem coral. Não tem guerreiro, tem cantor. Não tem espada, tem instrumentos musicais. E a ordem é: vamos louvar a Deus com voz alta sobremaneira. E a palavra que você vai cantar é uma palavra de confiança em Deus. Confiança em Deus. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças pelo que Deus faz, e porque Deus prometeu fazer, ainda que não tenha feito, você sabe que Ele vai fazer, porque promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Louvado seja o Senhor.
Então você já dá graças agora, ainda que a vitória não chegou, ela vai chegar e vai chegar porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Segundo, amados, segundo lugar, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. É o que está escrito aí no verso de número 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu acho isso tão maravilhoso, irmãos. É que quando você, em vez de murmurar, começa a louvar, em vez de você reclamar, você começa a louvar, Deus muda as circunstâncias e muda o seu coração. Deus tira o nevoeiro. Tem hora que o nevoeiro está no coração. Tem hora que nuvens densas cobrem a nossa cabeça. E se nós murmurarmos, e se nós reclamarmos, e se nós ficarmos amargos e até revoltados, nós ficamos debaixo desse nevoeiro escuro. Mas se nós começarmos a louvar, rendendo graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, a despeito da situação, a despeito da circunstância, o louvor nos tira desse ambiente cinzento e nos coloca lá em cima, onde você sabe que Deus está com o seu olhar sobre você e a luz da graça está aquecendo o seu coração. Agora notem mais, amados. Terceiro lugar, vejam comigo, que o louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. O louvor aciona a mão do Deus Todo-Poderoso. Olha aí o verso 22 novamente, o que está escrito aí. Tendo eles começado a cantar, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. E foram desbaratados. Não precisou pegar numa espada. Não precisou dar um tiro. Pelo louvor, Deus reverteu a situação. Louvor é arma de guerra. Louvor aciona o braço do Deus onipotente. Louvor traz vitória ao povo de Deus na hora da grande batalha. Comece a louvar a Deus. Agora, o que é maravilhoso é que o louvor tem dois resultados. Ele confunde o inimigo e traz vitória para o povo de Deus. Porque diz o texto que os inimigos ficaram confusos. Enlouqueceu o acampamento do inimigo. Veja comigo o que está acontecendo aí. Olha aí o versículo de número 23. Deu uma onda de loucura. Uma insanidade total. Reunidos para atacar o povo de Deus, de repente eles se atacam mutuamente. E da grande multidão, quantos soldados sobraram dos inimigos? Nenhum. O que você não sabe fazer, Deus sabe. O que você não pode fazer, Deus pode. O que você não tem poder para fazer, Deus tem. Então o seu papel não é pegar armas carnais, porque Deus deu para você armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Amados irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e nessa luta espiritual, não adianta ficar com bravatas, não adianta você usar armas carnais, não adianta você falar e gritar e xingar, e usar armas carnais, você precisa colocar-se de joelhos, você precisa jejuar, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa crer no Deus Todo-Poderoso, você precisa pôr sua confiança nas promessas de Deus, você precisa começar a louvar a Deus, e então você verá o braço estendido de Deus agindo em sua defesa e concedendo a você plena vitória. O louvor não é apenas, resultado da vitória, o louvor é a causa da vitória. Porque, pensemos juntos aqui, às vezes a gente pega o texto de Tiago, pensando que é a única verdade bíblica sobre o assunto. Está alguém triste? Está alguém enfermo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores.
Está correto cantar louvor, está alegre. Glória a Deus. Mas quer dizer que eu só posso cantar louvores a Deus quando eu estou alegre? Esse texto nos mostra um outro lado dessa verdade. Você não canta louvores porque você venceu o inimigo. Você canta louvores para vencer o inimigo. Você não canta louvores para ter a vitória, porque teve a vitória. Você canta louvores para ter a vitória. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Às vezes a gente reclama, não reclama? O marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, os pais reclamam dos filhos, os filhos reclamam dos pais. Às vezes você reclama da sua igreja, reclama do seu pastor, reclama do seu trabalho, reclama da sua escola, reclama do seu país. E se nós começássemos a mudar a tática? Começássemos a dar graças a Deus. Senhor, eu quero te adorar, eu quero te louvar pela minha casa, pela minha família, pela casa que eu moro, pela pessoa com quem me casei, com os filhos que tu nos deste, pela igreja que eu tenho. Começar a adorar a Deus, a cantar louvores a Deus, porque aquilo que eu não posso fazer com o meu braço, Deus pode fazer. Deus pode reverter situações. Então não cante apenas depois que a tempestade foi embora, cante para a tempestade ir embora. Não cante apenas depois que o inimigo foi derrotado, cante para o inimigo ser derrotado. Porque Deus é poderoso para reverter essa situação, como reverteu aqui no caso. Olha comigo aí, versículo de número 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram o quê? Corpos mortos, que jaziam em terra, sem quantos sobreviventes? Sem nenhum sobrevivente. Aquele vale, que é a região mais baixa do planeta, né, pastor Arival? Em Gedi ficava às margens do Mar Morto, e vocês bem sabem que o Mar Morto é o maior buraco do planeta, a 400 metros abaixo do nível do mar, é o lugar mais baixo. Quando eles sobem a montanha e olham para o vale, esperando ver a multidão, só tem defunto, só tem cadáver. E aquele vale que era a grande ameaça, foi batizado com outro nome, Vale da Bênção. Oh, louvado seja Deus! Aquilo que hoje está metendo medo no seu coração, aquilo que hoje está assustando você, aquilo que hoje está angustiando a sua alma, amanhã pode ser o vale da sua bênção, da sua celebração, da sua vitória, porque Deus é poderoso para reverter essa situação na sua vida. Louvado seja Deus! Eles estavam com medo, e diz a Bíblia que durante 3 dias, eles não conseguiram recolher todos os despojos de coisas ricas, preciosas. Deus é o Deus que faz milagres ainda hoje. Deus é o Deus do livramento ainda hoje. E hoje, quem sabe, você pode voltar para casa, vendo o seu vale de dor, sendo mudado de endereço, sendo batizado outra vez com outro nome, de Vale da Bênção na sua história e na sua vida. A sua casa, que tem sido um vale de lágrimas, poderá ser o Vale da Bênção. Seu casamento tem sido um vale de gemidos, pode ser um vale de alegrias, de celebração. Seus filhos, que talvez tenham sido motivo de choro para você, o vale da dor e das lágrimas, pode ser o motivo da maior alegria para você amanhã, o vale da bênção. Deus é o Deus que ainda hoje transforma vales em mananciais, desertos em pomares, dores em consolo, lágrimas em sorriso, derrotas e fracassos em esplêndidas vitórias. Eu quero orar com vocês, colocar a vida de cada um aqui nas mãos do Deus vivo. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Ore a Deus, creia na palavra de Deus, adore a Deus, cante louvores a Deus, e Deus há de agir poderosamente em seu favor e trazer vitória para você.